Última aula do curso Fábrica de Mundos, que é um projeto aqui do IFRN, realizado pelo professor Eliakim Ciro. A aula de hoje ela é sobre design, né? Design de mundo, design de cenário também. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o conceito de construção de mundo, world building, que, assim, construção de mundo, na verdade, não precisa ser um negócio muito complexo, especialmente para o escopo do projeto que a gente está querendo fazer aqui no curso, né? Construção de mundo pode ser a construção de qualquer espaço imaginário ou até real também, procurando desenvolver um pouquinho desses elementos básicos que eu coloquei na tela, de geografia, cultura, história e ecologia, mas não necessariamente. Assim, eu posso construir um mundo, tipo, fazendo uma crônica incrivelmente pequena sobre a minha jornada da minha casa até a quadra, que fica do lado da minha casa. Já estou construindo um mundo aí nessa história. Eu trouxe aqui, para começar, né, dois exemplinhos bem legais que eu acho de construção de mundo. Eu sou muito fã de Zelda, gente. Toda aula que tiver aqui, eu vou achar um jeito de falar sobre Zelda. Eu gosto muito de Zelda. E o mundo de Zelda, ele é construído, além de, tipo... Obrigado, eu me esforcei nesse slide. Obrigado, Adrian. O mundo de Zelda, ele não é só, tipo, construção de um mundo, ele tem uma geografia inteira, tem livros, tem raças diferentes, tem línguas diferentes que essas raças diferentes falam, mano, tem uma construção além do mundo, assim, tem uma construção universal, Zelda. Zelda, ele começa a história falando sobre o negócio de Deus, e aí tem negócio do mal, e é uma geografia muito desenvolvida, sabe? É um negócio que, assim, é muito difícil mesmo de fazer. Só uma empresa grande como a Nintendo. E mesmo sendo difícil, você consegue ver que são coisas que se juntam muito bem, sabe? Porque, por exemplo, tem um reino inteiro de pessoas peixes. Aí é um reino todo cheio de água, né? O reino inteiro de pessoas peixes. Aí tem o reino das pessoas elfos, que é um lugar muito cheio de floresta, assim, um estereótipo de elfo. E tudo parece que se junta. É um mundo que eu gosto muito, porque você não consegue ver muito furo, assim, de roteiro, de geografia. E eu gosto muito de Zelda. Eu sou muito fã de Zelda. Aí meio que desandou um pouquinho, né, nesses jogos mais recentes, mas tudo bem, tá tudo bem. Só que nem todo mundo precisa ser uma construção gigantesca de jeito, com raça diferente, com bagulho de deusa, com um negócio de cultura, religião. Também pode ser um negócio mais simples, que nem esse exemplo aqui do What Remains of Edith Finch. Não sei se vocês já viram esse jogo. O Teyvat de Genshin Impact é bem gigante. Genshin Impact é bem gigantesco, cara. Acho que tem região nova sendo adicionada aí com atualização. Não sei, não faz tempo que eu não jogo, né? Graças a Deus. Só que esse jogo é um joguinho indie que eu gosto muito. E ele não é um jogo muito fantástico. Ele não é na verdade, ele não tem quase nenhum elemento de fantasia. Ele se passa num mundo real, num mundo muito real, numa ilhazinha. E a construção de mundo desse jogo eu acho genial por isso. Que é simplesmente só a construção de uma história de uma família. Não é um mundo, é só uma casa com a família dos Finch. E aí, no jogo, você literalmente só anda. A jogabilidade é só andar e apertar um botão algumas vezes. Só que você vai descobrindo a história dessa família e isso já pode ser considerado world building. Porque a construção de mundo não é só o mundo inteiro, pode ser também apenas um espaço pequeno, ou uma famíliazinha, ou um negócio assim, um negócio pequeno. E eu chorei com esse jogo quando eu joguei. Por mais que ele seja só tipo, você andar e apertar botões, é uma história que ela se constrói de um jeito muito bem. E eu chorei. A Amélia chorou com esse jogo. Eu tô com um site muito feio de ficar falando terceira pessoa. Quem chamar aí, quem falar que eu tô falando terceira pessoa, eu dou um bis no final da aula. É, assim, eu tive pensando, na verdade, num exemplo de construção de mundo ruim, porque tem que ter também, né? Nem tudo é coisa boa. E tudo que meu cérebro conseguiu pensar em foi Harry Potter. A Amélia não gosta de Harry Potter. A construção de mundo de Harry Potter, pra mim, é muito preguiçosa. Opinião polêmica, porque às vezes tem gente que gosta de Harry Potter, né? Só que, cara, se a moça tivesse ficado só na escola de bruxos da Inglaterra, eu acho que seria muito melhor do que se ela tivesse tentado expandir para o mundo inteiro, cara. Porque é uma construção de mundo que ela tenta se expandir muito. E ela tenta ser muito grande, ela tenta ser gigantesca. Só que ela falha em qualquer outro espaço que não seja na Inglaterra. E aí,
você fica vendo assim, e de primeira vista é um mundo muito épico, assim, é um bagulho de tipo, pô, bruxo, sociedade secreta, é um negócio muito massa. Só que aí você analisa e tem bilhares, milhões de furos diferentes. Tipo, tem uma escola de bruxo pra América Latina inteira. Como? Se aqui a gente fala português e os caras lá na Argentina tá falando espanhol, eu vou sair no burro com esse escala se eu estiver na escola de bruxo com eles. Não vai ter jeito. Não. E aí, eu acho que pro escopo do projeto que a gente tá tentando visionar aqui no curso, não é necessário que vocês façam, tipo, um mundo diferente ou um universo gigantesco, assim. Vocês podem fazer um jogo só sobre construir um mundo um espaço só sobre uma família, sobre uma cidadezinha pequena, e ainda assim vai ser uma construção, e pode ser uma construção interessante. Nada precisa ser gigantesco ou muito pequeno também, depende do que vocês quiserem fazer. E pergunta importante, né? Como é que a arte assim, que a gente vai fazer, né? Que isso é uma aula de arte. Como é que a arte e o world building, a construção de mundo vão se juntar? E isso é um papo que eu acho que eu mandei na aula passada também, intenção. Como é que você pode mostrar o seu mundo através da arte? Como é que você pode mostrar como o seu mundo é pelos desenhos? Intenção, muito majoritariamente intenção. Pensa nessa, olha essa primeira árvore que eu fiz. Olha como ela é toda mimosinha. Tá vendo? Tá vendo como ela é mimosa? Tá vendo como ela é toda redonda? Ela é toda circularzinha. Ela é mimosa essa árvore. Até chega a estar sorrindo aí, ó. Esse mundo. Tem como esse mundo dessa árvore ser ou o espaço dessa árvore ser um espaço triste, cara? Não, mano. Olha o jeito dessa árvore, velho. Olha como ela tá verde. Olha como o marrom dela é clarinho, mano. É, mano, ela tá buchuda, cara. Tá vendo? Chega feliz. Ela comeu muito, mano. Agora essa árvore 2 aí, cara. Imagina o mundo dessa árvore 2 aí, mano. Imagina o mundo miserável dessa árvore 2. Olha como essa árvore 2 está completamente triste. Olha. Olha a cara dessa. Ela chega a tá. Olha como ela tá raiva. Ela tá com raiva, essa árvore 2. Ela tá com muita raiva, mano. E aí você dá para perceber só por um detalhe simples assim, como árvores ou vegetação, como o seu mundo pode ser ou como o seu mundo é. Você não vai ver, por exemplo, no mundo cyberpunk, uma árvore igual essa primeira aqui, não. Você mal vai ver árvore, na verdade. Só que, tipo, se eu for fazer um jogo sobre gnomos muito pequenos numa floresta mágica incrível. Ó a árvore aqui, ó, da floresta mágica incrível aí, ó. Tá vendo? É sempre pensando muito sobre intenção. Obviamente, tipo, você pode fazer um mundo que tem umas árvores completamente desgraçadas, só que ele é para ser feliz. Claro, dá para fazer isso. Só que você também poderia, tipo, como o trabalho da arte e o trabalho da história sempre vão estar muito junto, e você, como artista, vai tentar procurar de alguma forma refletir a história na estética do seu jogo, é importante que você se preocupe com essas coisas de intenção e com esses princípiozinhos que eu vou mostrar agora de como poder traduzir melhor a intenção para dentro da estética. Primeiramente, linguagem das cores. De novo, linguagem das cores. Gente, cor é um negócio meio que universal, que se você não for daltônico, se você conseguir ver elas, e até se você não conseguir, você vai conseguir entender uma mensagem por trás, sabe? Nosso cérebro, comprovadamente, cientificamente, ele tem respostas diferentes a cores específicas. E um jogo que ele faz isso muito bem é Celeste, esse que eu tô mostrando agora na tela. Celeste, ele começa. É um jogo sobre escalar uma montanha, sabe? Ele é um jogo bem simples também. Ele é difícil, mas a jogabilidade dele é pra ser simples. Você dacha e pula só. Você dá tipo um dashzinho no ar e você pula e você escala a parede e você tem que escalar uma montanha. E o jogo, ele é para ser escalando uma montanha, e ele começa, e ele tem esses estágios, assim, de cores diferentes, de fases diferentes, para aceitação interna da personagemzinha da bonequinha Madeline, porque o jogo é sobre ela superando essa dificuldade de escalar a montanha. E começa num cenário muito, muito azul, muito melancólico, completamente, tipo, com cores muito frias, com muito pouco. Só tem o vermelho dela, né, para se destacar, mas são cores muito, muito besta-feiramente tristes, assim. Eu fico triste ver essas coisas, pessoalmente, assim, a média fica triste. E aí você vai subindo no jogo e aí tem
áreas diferentes que são mais escuras, com cores mais roxas, assim, com os vermelhos mais acentuados. E os próprios inimigos do roxo, do jogo, não do roxo, não, do jogo. Eles são dessas cores, assim, roxo, vermelho, que significam perigo, significam coisa ruim, intensidade, essas coisas assim. E no final do jogo, quando a Madeline finalmente está se aceitando, quando ela está superando os desafios da vida dela, de subir a desgraça da montanha, o jogo vai ficando cada vez mais nessa palhetinha assim, bonitinha, sabe? Nesse douradão, assim. É um roxinho ainda, só que é um roxo mimoso, sabe? E esse é um exemplo muito bom de construção de mundo. Porque ele não é um mundo que está sendo construído, é uma montanha. Porém, você vai percebendo como a história está se traduzindo dentro da estética e dentro do mundo, sabe? Outro exemplo muito bom para Amélia Mariana, Limbo. Limbo é um jogo muito, muito lindo, sabe? Eu chorei jogando esse jogo também. E o jogo é completamente em preto e branco. Agora você me diz, esse mundo aí esse rapaz aí que tá na tela agora, ele é feliz, mano? Alguém pode me dizer no chat? A Amélia tá com essa dúvida, velho. Eu acho que não. Assim, talvez não seja. O jogo é completamente em preto e branco, tá? Outro jogo que faz isso muito bem é Inside, que é um jogo que tem uma paleta de cor, não é preto e branco, só que é completamente frio, assim. E ele mostra, traduz essa tristeza, essa melancolia do mundo na arte pelas cores, literalmente pelas cores, porque não tem nenhum aqui. Uma coisa que é mais triste do que azul é nada, preto e branco, só. Imagina você ser daltônico nesse nível, sabe? Outro princípio muito importante aqui. Ai, perspectiva. A Amélia não gosta de perspectiva. Perspectiva não é legal de falar sobre. Inclusive, diferente de linguagem das cores, que é um negócio que você explica assim, e é bem cachorrinho de entender, é um negócio bem, bem simplesinho, porque você passa tipo, a sua escolaridade inteira dizendo, não, vermelho é da raiva e do amor, né? Só que perspectiva, mano, perspectiva é um negócio desgraçado, cara. Tá bom. Eu não vou conseguir ensinar perspectiva para vocês numa aula só, infelizmente. Isso é um princípio da arte que você vai aprendendo e você vai masterizando ao longo da sua vida. Nem eu sei exatamente como é que faz. E olha que eu tô dando essa aula aqui agora. Tá difícil as coisas. Enfim, princípios da perspectiva. Objetos, quanto mais longe da gente eles estão, menores eles vão ser. Linhas paralelas, essa é a parte mais importante da perspectiva. Linhas paralelas no desenho, elas vão convergir para um ponto em comum, que é o ponto de fuga. Isso quer dizer que todas as linhas elas vão se encontrar em algum ponto da imagem e vai ser exatamente esse pontinho de fuga aqui. Eu coloquei nesse slide o exemplo de perspectiva de um ponto de fuga só. Porém, perspectiva não precisa necessariamente de apenas um ponto de fuga. O jogo de vocês vai ser top-down, então não é uma preocupação tão grande. Mas em outros jogos, em outros bagulhos assim, dá para ter perspectiva de um ponto só, de 2 pontos, de 3 pontos. A Amélia nunca viu de 4 pontos, mas se tiver, eu também não quero saber, não. Infelizmente, tá complicado aí as coisas. A perspectiva é um negócio muito, muito desgraçado mesmo. Eu tava considerando, inclusive, fazer a exemplificação de perspectiva de 2 e 3 pontos, só que não vai estar dando, gente. Me desculpe. Fiquem só com um do um aí e a gente vai vendo assim. Eu vou exemplificar aqui também jogos que são bem, bem, bem indies mesmo, só que eu gosto muito, muito mesmo desses jogos, por causa da construção de mundo deles e como a estética do mundo consegue conversar junto com a história do mundo. Primeiramente, esse jogo aí, que ele é muito, muito pequeno, o nome dele é The Artful Escape. Eu não sei a tradução em português, me desculpa, eu fiz FISC, eu falhei. Mas é um jogo muito, muito bonito. Ele é um jogo sobre a história de um rapaz, desse rapaz aí de óculos da tela que se parece um pouco comigo, que ele é um cantor de folk. O avô dele, acho que é o avô ou o tio, é para ser tipo Bob Dylan, só que do universo dele, sabe? E ele é um cantor de música folk e ele vai numa jornada além do espaço-tempo para tentar descobrir a sua própria música porque ele não quer seguir os passos do tio barra avô dele, porque ele não quer ser cantor de folk, ele quer se descobrir. E o jogo, ele é completamente maluco, ele é um jogo psicodélico, assim, sabe? Ele é outro jogo que você só anda,
É uma jogabilidade muito simples. Você anda e pula, e uma vez ou outra vão ter sequências tipo Guitar Hero, que você toca música, sabe? É um jogo bem interessante, eu recomendo. Eu chorei com esse jogo também. Eu choro muito. Enfim, é um jogo completamente psicodélico. Nessa print aqui você consegue ver que tem esse bicho, esse alien esquisito aí, essa paisagem completamente fora do comum. Um jogo que a estética dele, ela se preocupa muito em ser completamente absurda, sabe? Ela se preocupa muito em usar cores que a gente não vê muito na nossa natureza, esses bichos aí esquisito pra caramba, que meu Deus do céu, que desgraça é essa? Que criatura horrível é essa aqui na minha tela? Você pode ver aqui que é uma construção de mundo que ela se preocupa muito com a vegetação, muito com a biologia também. E a estética dela, ela traz alguns elementos, tipo, parece um Recife de corais, sabe? Só que são os corais com umas cores muito esquisitas, umas pedras roxas, esse espaço aí, parece um nariz. Parece um nariz, realmente, parece dois narizes colados juntos, assim. É verdade. Parece dois narizes colados juntos. Agora eu fiquei com umas perninhas de caranguejo esquisito, tá bom. Tem esse verde água aqui que você nunca encontra na natureza. Azul também é uma cor que você não encontra. Rosa. Todas as cores nessa print aqui são cor que você não vai encontrar na nossa natureza. E mesmo assim, você consegue ver também com uma paisagem muito, muito, muito quente, sabe? Esse jogo, ele é outro jogo que as emoções do personagem principal, elas vão ser traduzidas para dentro do jogo, sabe? Quando o personagem está se sentindo muito perdido, o jogo vai estar, tipo, uns azuis muito estranhos, uns roxos. E quanto mais ele vai se descobrindo assim, mais a paleta de cor do jogo vai ficando viva, sabe? Vai introduzindo esses elementos desses laranjas, desses verdes mais clarinhos, desses rosas. Enfim, é um jogo muito bonito. E é um jogo que constrói muito bem o mundo. Ele vai além do mundo, ele vai no universo, ele constrói universalmente. Esse jogo também é outro jogo que tem raça, que tem línguas diferentes. É uma aventura espacial, tá ligado? Você fala com aliens. Nenhum NPC nesse jogo é parecido, se eu não me engano. Todos eles são diferentes. Tem os aliens telepata, que eu gosto muito, eu acho muito legal. Eu gosto muito desse negócio de espaço também. A melhor é fã. Outro jogo que eu gosto muito, que é também um jogo indie. Mano, eu sou muito fã desse jogo. Later Alligator. Cara, que jogo bom, mano. Esse aqui é um jogo que ele constrói o mundo dele numa cidade de jacarés. Todos os personagens desse jogo são jacarés. E ele tem esse estilo de arte. Olha como esse rapaz é mimoso. Olha como ele é mimosinho, cara. Olha a cara desse rapaz. É um jogo onde você investiga dentro dessa cidade de Jacarés, um mistério envolvendo esse rapaz aqui. Porque a família dele tá agindo de uma forma muito esquisita, sabe? E ele tá querendo descobrir, pô, por que que a minha família tá me tratando desse jeito, mano? Ninguém me trata desse jeito, por que que a minha família tá me tratando desse jeito? E aí a história do jogo, além dela construir essa Nova York de jacarés, vai construindo essa família que é como se fosse uma máfia italiana de Nova York, só que de jacarés. E aí você vai descobrindo cada vez mais sobre, e aí esse cabo tem um estilo muito esquisito, a mãe dele é estranha, só que são tudo jacaré, sabe? Então você espera que ele seja esquisito mesmo. E aí é uma pista gigantesca. É muito bom esse jogo. No final do jogo você descobre, vou dar spoiler aqui, gente, tampe seus ouvidos se você quiser jogar esse jogo. No final do jogo você descobre que, na verdade, a família dele tava planejando uma festa de aniversário surpresa pra ele, e era só isso o mistério. Era só isso. Esse era o único mistério do jogo. E ele é um jogo que ele não é para ser um jogo muito ofensivo. Se eu fosse mostrar aqui uma imagem desse jogo e, por exemplo, Dead Cells, você perceberia só pela paisagem, pelo cenário, que são jogos que eles cumprem propósitos completamente diferentes. Porque esse jogo aqui, Later Alligator, ele é para ser um jogo leve, um jogo divertido. Se você coloca o seu primo de 7 anos para jogar esse jogo, ele vai sair, ele não vai sair traumatizado, tá ligado? Mas agora coloca o seu primo para jogar Blasphemous. Coloca o seu primo para jogar Dark Souls. Para ver como o rapaz, só de ver o cenário desse jogo, vai ficar perturbado, meu Deus do céu. Compara esse jogo com Bloodborne, você vai ver que a intenção deles pelo cenário é completamente diferente. Além do cenário, pelo estilo artístico, porque que jacarezinho mimoso, cara. Esse jacaré é muito bestialmente mimoso, mano. Eu tenho que comentar sobre isso. E que também é o protagonista, que você não vê a cara dele em momento nenhum. Só queria jogar essa informação aí.
Um jogo que a Amélia. Esse aqui é o meu jogo favorito, tá? O jogo favorito da Amélia aí. O jogo favorito de Amélia Mariana, Disco Elysium. Eu sou muito fã desse jogo. E ele também é um jogo que ele constrói um mundo. Ele não é apenas um espaço. Ele não é como Edith Finch e Celeste, que é um espaço específico no mundo, assim, é um lugar. Ele é um mundo inteiro. Ele não é uma aventura além do espaço, como Zelda e The Artful Escape. Só que ele é como se fosse, tipo, imagina se é, o mundo fosse tomado pelo comunismo, pela União Soviética, só que a União Soviética deu errado, parte 2 e agora tá tudo esquisito. Aí o mundo ele tem uma política completamente diferente. Tem vários elementos que eles se ligam, se interligam com a realidade, a nossa realidade, no caso. Por exemplo, a música disco, a discoteca. Tem muita referência a George Michael, que é o cara que canta Careless Whisper. Não sei se vocês são novos já escutaram, né? Essa música aí. Tem elementos de música disco que se traduzem, que se interligam nesse jogo, tem vários elementos culturais também, só que quando você começa a analisar mais e se inteirar mais nesse mundo, mais você vai percebendo que é uma política completamente diferente, é um esquema político completamente diferente, a cultura também, ela é muito, muito diferente. Esse jogo tem um negócio muito grande com sindicatos, é um jogo que foca muito, muito em política. Eu gosto muito dele por isso, porque a construção de mundo dele, por mais que, obviamente, a construção de mundo desses outros aqui que eu mostrei, ela é complexa, muito. Só que quando você adiciona um elemento político, parece que fica 5 vezes mais, porque vai ficando muito difícil não ter furos na história, sabe? E é muito mais fácil de se quebrar completamente. Como o exemplo que eu dei de Harry Potter. Por que os bruxos deixaram todas as desgraças do mundo acontecer, sendo que eles tinham tipo, a resposta para tudo, tá ligado? Tem muito furo quando você começa a analisar socioeconômico, um negócio muito complexo, assim. Só que em Disco Elysium não tem esses furos, sabe? É uma história que ela é completamente redondinha, sabe? É um mundo muito redondo. Não que o mundo de Harry Potter seja plano, né? Só que esse daqui ele é muito bem pensado. Obviamente, no escopo do projeto de vocês não precisam ficar pensando, tipo, pô, vou criar aqui um sistema político completamente diferente para o meu mundo e vai ser assim mesmo, sabe? Eu vou fazer aqui Karl Marx 3 para o meu mundo e ele vai ter umas ideias muito malucas. Não precisa, não é necessário. Porém, quando é feito da maneira certa, é muito, muito legal. A Amélia acha muito legal. Enfim. Agora a parte da aula que eu vou pedir a ajuda de vocês, né? Não vou embora. Agora a parte da aula que a Amélia vai pedir ajuda para vocês para criar um cenário para um mundo. Eu preciso que vocês comecem aí no chat a me descrever um mundo e eu vou aqui no Paint mesmo criar um cenário e vocês vão me falando, tá? Deixa eu ajeitar aqui os bagulhos. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do meu processo por trás de como eu crio mundo de coisa. Como a Amélia procura traduzir coisas específicas para o mundo. Deixa eu compartilhar aqui a tela toda. Tá bom. Ei, mulher, tô mandando mensagem para você, tá no WhatsApp? Tá mostrando aqui. Ei, tô mandando mensagem para você no WhatsApp só. Tá mostrando aqui na chamada. Ok. Vamos pensando no mundo aí, por favor. Alguém me dá uma sugestão de como seria. Alguém me manda uma sugestão de alguma coisa. Um mundo cujo Neymar é um deus adorado. Um mundo onde a Amélia é presidente e vacas. Tá bom. Aqui a gente teve 3 ideias geniais, tá? Aqui a gente teve 3 ideias geniais. Vacas, um mundo onde a Amélia é presidente, devia ter acontecido isso ontem. Votem em mim em 2026. E um mundo onde o Neymar é um deus adorado. Tá bom. Então, vou anotar aqui essas ideias em Comic Sans, que né, melhor fonte. Neymar, Deus. Amélia, presidente. Mas aí a Amélia é presidente do mundo inteiro ou a Amélia é presidente de algum país específico? A Amélia é presidente da Cracolândia. A Amélia é rainha da Cracolândia, especificamente.
Um mundo que tenha montanhas com uma cabra em cima. Esse é um bom. A gente vai ter que traduzir isso no nosso mundo, né? Realmente. O mundo onde hoje é uma história real. Calma aí que a Amélia vai juntar aqui as coisas tudinho agora, vocês vão ver. Vou focar um pouquinho nessas três ideias aqui. Eu vou começar pelo mundo, né? E aí eu vou fazendo o cenário. O mundo onde a Amélia é presidente de tudo tem que ser redondo, primeiramente. O mundo onde todo mundo é doidão e vê tudo de maneira psicodélica, por isso eles veem as coisas tudo errado. E é por isso que eu sou presidente. A Amélia só pode ser presidente num mundo desse, infelizmente. Tudo tá debaixo d'água. Eu gostei desse, na verdade. A Amélia gostou, tudo debaixo d'água. Asco. Pronto. Então o mundo tem que ser completamente azul, né? Só que aí tem um ponto importante, porque a Amélia também quer ter vacas no mundo dela. E eu quero que, na verdade, todo mundo seja vacas. Eu vou pegar aqui inspiração do Leire Aligueiro, né? Que todo mundo é um jacaré. Vou pegar aqui a inspiração para o meu mundo ser completamente composto de vacas. Todas as pessoas, na verdade, são vacas. E bois, né? Porque tem que ter para acontecer a reprodução, né? O mundo ir para frente. Se não, se for só vaca, aí vai ter que ser vacas hermafroditas. Olá. Hã? Aham. Ei, a chamada, tá, gente? Não, Muriel vai mandar a chamada, tá, gente? Só avisando aí. O mundo, ele é completamente baixo d'água, certo? Só que eu também quero que tenha montanhas com uma cabra em cima e vacas. Então eu tenho que ter terra nesse mundo. Só que ela tá completamente debaixo d'água, a terra. E aí, a geografia do meu mundo... Gente, na opinião de vocês, eu faço os continentes tudo colado ou eu faço eles separados? Dúvida importante aqui. Quem quiser junto, manda um no chat. Quem quiser separado, manda dois. Dois. O cara aqui do presencial tá falando dois, hein? Ele vale por cinco, tá? Porque ele tá aqui no presencial. Só mais um. Só mais um pra empatar. Tá bom. Eu vou fazer do jeito especial aqui, então. Vai ter uma única ilha completamente isolada do resto do mundo inteiro. E vai ser só um único continente. Aqui, ó. Dentro desse continente, a, a... vai ter só a raça das vacas? Vai ter só a raça das vacas, gente. Vai ser só vaca. Pelo menos com consciência vai ser só vaca, tá? Olá. Desculpa, calma aí, deixa eu colocar no computador também. A ilha onde nem todo mundo é uma vaca. Tem um único cara que ele não é uma vaca. O nome dele é Deison Muriel. O nome dele é Deison Muriel. Tem 50 mil deles, na verdade. Todos eles nessa sala aqui agora. Construção de mundo feita por 50 mil Deison Muriel, lutando contra 50 mil Deison Muriel. Gente, sobre as vacas. A Amélia não sabe como uma vaca se parece, tá? A Amélia vai ter que procurar. A Amélia vai ter que ter essa referência, tá, gente? Isso é um negócio muito importante no processo por trás da artística, né? Vamos ver aqui. Por que que não tem o A no seu teclado? A Amélia não sabe como é a anatomia de uma vaca, então a Amélia vai ter que procurar referências de vacas, tá? Só que essa vaca aqui, ela não vai poder ser só essa vaca aí. Porque ela vai estar num lugar aquático, né? Então ela vai ter que ser uma vaca marítima. Não, gente, tá feia essa vaca, me desculpa. Deixa eu fazer isso aqui com duas mãos, foi mal. A Amélia pede perdão pela vaca feia que ela acabou de desenhar. Ei, se tem chifre é vaca ou é boi? Tá bom. A Amélia, a Amélia não sabia, isso é uma dúvida pertinente na cabeça da Amélia. Não. Tá bom. A Amélia vai ver aqui agora. Peixe boi é corno. Ah, não. Se tem chifre é corno, realmente. O cara mandou o papo aí agora. Vai ter que ser uma vaca, gente. Ela vai ter que ser uma vaca. Eu já sei exatamente como é que eu faço essa vaca, na verdade. A Amélia já sabe. A Amélia já sabe o que ela vai fazer. Eu sou muito fã.
Eu sou muito fã desses rapazes aqui. Não é isso aqui, não. Não é isso aqui, não, cara. Olha o histórico aí de pesquisa do Muriel. Enfim. Esses rapazes daqui, eles são muito interessantes, tá? Eles são realmente parecidos com vacas, porém eles são muito, muito mimosos. Esse rapaz, Muriel mandou a chamada no grupo, no chat, tá, gente? Quem quiser responder aí, importante. Como vai ser uma vaca marítima, ela vai precisar de patins para nadar, né? Ela não tá triste, ela tá com sono. Ela tá com sono só. Ela tem um buchinho. Ela tá cansada. Que a vaca passou. Neymar Deus. Gente, como é que o Neymar vai ser Deus? Como é que o Neymar vai ser Deus? Como é que o Neymar vai ser Deus? Como é que. Não, porque o cara joga futebol. É por isso que ele é Deus, mas. É, então, mano. Porque o resto da sociedade inteira não tem pés para jogar futebol. Então, só o Neymar. Ou ele vai ser uma. É, exatamente. Ele é abençoado e por isso que ele é uma figura religiosa. Pronto. Nesse mundo aqui aquático, o que a raça que tem consciência predominante, que escreve a história, são as vacas aquáticas, tá? E elas têm o mesmo corpo que peixe sereianos aí, é peixe-boi o nome desses rapazes. Aí, não sei. Só que eles são muito besta-feiramente amigáveis e eles são muito mimosos. E aí, nesse mundo, a Amélia é presidente. Aí você me pergunta, né? Amélia, como é que seria você vaca aquática? Pois eu vou responder sua dúvida agora. A Amélia vai responder agora essa dúvida pertinente que você tem aí. Como é que seria? Amélia, vaca aquática. Tá aí, gente. Tá aí. Se eu fosse uma vaca aquática nesse mundo, eu seria desse jeito. E como eu sou presidente, eu tenho que ter a faixa, né? Pronto. Tá aí. Bota uma coroa, verdade. Porque mesmo eu sendo presidente nesse mundo, ainda tem resquícios da monarquia inglesa. É essa a coroa que vai estar tendo, gente. É essa a coroa que vai estar tendo. Enfim, né? Esse continente aqui, por que ele é separado desse outro? Porque esses dois aqui são completamente separados. Em algum momento da história aconteceu o que a gente chama, né, de Estreito das Vacas, que essa área aqui, como ela é perto dos polos, né, dos polos da Terra, ela ficou muito, muito fria e criou essa pontezinha assim de gelo para esse outro espaço aqui, para esse outro continente. Então nem sempre eles estão separados. No começo, e é assim que as vacas conseguiram fazer a migração. Não, mas aí é porque elas estão submersas, né? Não, elas conseguiram fazer a migração desse jeito, gente, esquece. É assim que elas conseguiram fazer a migração desse espaço aqui para essa ilha. É, e aí, o papo é que nesse continente gigantesco aqui, ele é separado entre quatro partezinhas, tá? Essas quatro, um, dois, três, quatro partezinhas, tá? Essa aqui vai ser o equivalente ao Nordeste brasileiro. Essa parte aqui, ela é especificamente a França. Essa daqui tem que ter o Oriente, né? Então, isso aqui vai ser todas as culturas do Oriente, isso inclui o Oriente Médio juntas aí dentro de alguma forma, e sempre tem algum conflito religioso. É aqui onde tem a faixa de Gaza no nosso mundo, tá? E aqui é, as vacas fizeram a migração, aí as vacas que passaram evoluíram e mudaram todo o corpo. Ficaram com cabeça de peixe-boi e o corpo de vacas normais. Esse, esse eu curti. Esse eu curti. Esse eu curti. Calma aí. O cabo fez uma aberração aqui agora. É esse corpo aqui. Não, é o contrário. É essa faca, essa face e esse corpinho aqui saliente. Ô, beleza. Ô, negócio bonito, viu, boy? Não, acaba que. Macho Vinícius, o corpo de buços regulares. Tá aí.
E as vacas marítimas, as vacas aquáticas, elas têm como bicho de estimação búfalos regulares numa coleira. Todos eles. Todos os sapos do mundo numa coleira. E vamos focar num cenário específico, na real, agora. A gente já tem estabelecido aqui essas características importantes do nosso mundo. Gente, vamos criar um cenário com isso aqui, tá? Vou apagar esse rapaz aqui. Quem quiser lembrar, tira uma print aí. Tira uma print e alguém manda no grupo, por favor, porque eu gostei disso aqui, na real. A Amélia aprovou. Ah, mas eu vou apertar. Muriel, cadê o Dell do seu computador? Muriel, como é que deleta do seu computador? Ah, a Amélia não sabe, não. Vai ter que ser novo. Calma aí. Um segundo. Deleta, deleta. Ah, só funciona com a voz de Muriel, gente, infelizmente. Só funciona com a voz do mestre dos games. É... Ei, Muriel, o povo tá falando que não tá dando pra pegar o bagulho do formulário. Ei, realmente, a chamada não tá indo, não. Como é um espaço aquático, espaços aquáticos tem areia embaixo, né? Ah, mas a gente tá fazendo a fenda do biquíni, mano. Não, vai ser diferente, vai ser diferente. Eu prometo, vai ser diferente. Vai ser diferente. Tem um negócio muito específico que a gente tem que se atentar em, que as vacas, elas não têm pés. Então, assim, carros, infelizmente não teremos. Bicicletas, infelizmente não teremos. A gente não vai ter nenhum veículo nesse mundo aqui. Porém, teremos portas. Calma aí, galera. Alguém me mandou sugestão do que fazer nesse cenário aqui. Eu tava pensando em fazer uma rua. Mas talvez vocês tenham ideias mais interessantes aí pra jogar pra Amélia. Esperando, esperando. Prédios que são quinidários. Aí você pergunta pra Amélia o que é um quinidário. Cadê que a Amélia responde? Prédios que são quinidários. São águas vivas. Ei, obrigado. O templo do Neymar. Por que não tem submarino? Boa pergunta. As vacas, elas conseguem aguentar uma pressão muito grande embaixo d'água ou não? Porque imagina se for tipo aqueles peixes muito feio. A Fossa das Marianas é um grande buraco onde todas as vacas chamadas Marianas são jogadas lá. Ah, meu nome é Amélia Mariana, cara. Onde é que eu fico nessa brincadeira, mano? Cadê a minha. Ah, macho. Elas são. Ah, elas ficam junto com o Neymar. Por que não tem submarino? Pergunta importante. Tem submarino, sim. Por algum motivo. Elas gostam de espaços apertados. O templo do Neymar. Realmente. Fazer um templo religioso pro Neymar. Vai ser uma mesquita, tá, gente? Vai ser uma mesquita. Vou poupar meu tempo aqui por 2 segundos. Submarinos em formato de faca. Eu acho muito. Eu gostei desse ideia. Os animais terrestres seriam deuses ou alienígenas? Alienígenas. Alienígenas, na nossa realidade, seriam deuses ou. Tá bom. O Neo fez só um legal, ele não quis responder. Ei, desculpa. Ei, calma aí. Deixa a Amélia ajeitar aqui a brincadeira. A Amélia tá. É... A Amélia tá fazendo um negócio muito engraçado aqui, calma aí. Tempo do Neymar, né, gente? Gente, Muriel mandou a chamada de novo. Responda a chamada. Olha se dá certo. Os animais terrestres, eles vão existir puramente pelo propósito de existir algum tipo de alien, tá?
Se não fossem os animais terrestres, as vacas elas não teriam tanta crise existencial, só que é preciso que elas tenham. Elas já são submarinos e elas estão sendo controladas por cavalos marinhos. Eu gosto da ideia delas terem cavalos marinhos como estimação, na verdade. Ó, gente, essa foto aqui do Neymar tá boazinha, hein? Eu gostei dessa foto do Neymar. Bicho, que cabo feio, pelo amor de Deus. Não, me desculpa. Tá bom, vamos lá. Colocar o rapaz, né? O Neymar, ele não vai ser uma vaca. Jumpscare. Homem. Homem jumpscare. Olha, tempo do Neymar aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra identificar, gente, que esse é o tempo do Neymar? Dá? A Amélia acha que dá. Ó. É importante também porque, por algum motivo, ele é verde e amarelo aqui. Tem a bandeira do Brasil. Tá muito bem feita. Ó o Neymar. Ó o Neymar. Ó o Neymar. Ó o Gustavo Lima. Tem que ter o Gustavo Lima também, tá, gente? Só que ele é uma vaca. Ele é um boi, quer dizer. Não, ele é uma vaca. Tá aí. Aí, ó. O templo do Neymar, porque todas as vacas desse mundo, elas reconheceram o Neymar como criatura suprema porque ele tem pernas. E só ele joga futebol. Ele inventou o futebol e só ele joga, sozinho. Então ele é obrigatoriamente o melhor jogador de futebol do mundo, porque só existe ele. E não tem como as vacas jogarem futebol se é com as mãos. Todas as vacas jogam basquete, na verdade. E futebol americano. Não, futebol americano também não tem como não. Tem? Tem. A maioria diz que tem. Gustavo Lima é a vaquinha do Neymar. Aí ficou engraçada essa frase que você disse agora. Tá aí. Esse é o mundo. Esse ele tipo Ariel. Ele é realmente Ariel. Esse é o mundo que a gente criou agora, tá, gente? A gente acabou de criar um mundo inteiro nesses 10 minutos aqui finais da aula. E foi essa desgraça aí que a gente acabou de fazer, que é completamente dentro d'água. As vacas são humanos d'água e elas são vacas d'água. E elas têm o Neymar como Deus e a Amélia presidente. Amélia presidente. Ei, gente, a chamada deu certo? Responda a chamada, por favor. Se Neymar é Deus, quem é Satanás? É o Cristiano Ronaldo e o Messi. É o Cristiano Ronaldo. É o CR7. Tentem já a chamada pelo. O meu não tá dando certo também, não, Muriel. Que chamada é essa que você tá colocando aí no grupo? Ah, aí complicou. O Pelé é o próprio universo, verdade. Como em Zelda, a deusa Hylia é a que faz o mundo inteiro, o Pelé é o que faz o mundo inteiro. E é por causa do talento dele com os pés que Deus, Neymar, decidiu castigar todos com falta de pés. Enfim, gente. A atividade de hoje, eu acho que eu vou passar uma atividade no Google. Inclusive, responda a atividade dos sprites também, por favor, é importante. Façam os sprites dos jogos de vocês. Pode ser de qualquer forma, pode ser pelo Azeprite, quem quiser usar o Ibis Paint ou o Clip Studio, dá para ser por lá também. E aí, quando for na versão do jogo, só dá tipo resizezinho e pai, pai. Qualquer dúvida, vocês chamam ou eu ou Muriel. Muriel não, porque ele não desenha, né? Ou eu ou Caio. Deixa o Muriel de fora aí nas dúvidas, né, dos desenhos. Muriel não sabe desenhar, não, gente, coitado. Se vocês perguntar pra ele, não vai saber responder. Mas, enfim, Muriel só desenha os palitos. E aí, eu vou mandar uma atividade de hoje para vocês tentarem colocar em prática esses princípios que eu falei sobre na aula de hoje, especificamente sobre linguagem das cores, intenção e perspectiva. Não precisa se preocupar tanto, já que o jogo vai ser visto de cima. Então, não é um negócio que tipo, ai meu Deus, perspectiva. Mas, enfim,
Em um jogo tipo Hollow Knight, você teria que se preocupar como se eu estivesse fazendo um jogo na mesma perspectiva de Hollow Knight, aí você teria que se preocupar com perspectiva de 2 pontos. Ou é um só? É um só, na real. Aí seria complicado pra quem tá desenhando, né? Ainda bem que não sou eu. Sou eu sim, na verdade, deixa quieto. No Brasil é desse jeito, me desgracei um pouquinho. Enfim, é, tentem colocar em prática esses exemplos que eu dei aqui agora sobre a linguagem das cores, o cenário dos jogos de vocês. Não precisa ser um mundo muito gigantesco. Na atividade de hoje, eu vou pedir um conceito, tipo um desenho de conceitual de um cenário que não precisa ser necessariamente usado no jogo. Porém, só um esbocinho assim, que nem essa desgraça que a gente fez aqui agora, essa daí. Eu também posso mostrar um exemplo do que eu fiz pro Brasil esses dias, calma aí. Não vou, não. Vou sim? Talvez eu vá, calma. Vou ver se eu consigo abrir o drive por aqui. Não consigo, tô no PC de Muriel, gente, me desculpa. Não, tudo bem. Mas tentem fazer um desenho meio conceitualzinho, um esboço, mesmo que pequeno, pro jogo, pro que vai ser o cenário do jogo de vocês e o cenário de verdade do jogo de vocês, tá, gente? Essa é a atividade de hoje. Vou mandar no Google Sala de aula assim que eu tiver tempo e respondo a chamada e a gente fica por aqui mesmo na aula de hoje, tá, pessoal? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. 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 Quem tiver alguma dúvida também, se quiser mandar, a Amélia responde. Quem quiser contrariar a Amélia em tudo que ela disse hoje, a Amélia também escuta.